Isso é uma coisa que eu ia te perguntar agora, assim, porque quando as pessoas olham para sua vida, Rafa, glória a Deus por você ter tido toda essa base e hoje ter uma família estruturada, onde você consegue ensinar, onde você consegue guiar pessoas, é maravilhoso. Mas é aquela pessoa que está em casa falando assim, nossa, eu quero ter uma família assim, eu quero viver dessa forma. Mas a minha vida foi toda bagunçada. Eu tô com a minha vida destruída, com o meu relacionamento destruída. Por onde começar? Legal. Eu quero viver isso. A primeira coisa que eu diria para essa pessoa que está nos assistindo, e você precisa ter isso com muita clareza em sua mente, o fracasso que você viu em sua casa não significa que você vai ter que viver a mesma coisa. Esse é o primeiro paradigma que tem que ser quebrado na cabeça das pessoas. Porque muita gente pensa que porque viu no casamento dos pais um casamento fracassado, com muitos problemas, ela está fadada a viver a mesma coisa, como se fosse uma espécie de maldição, como se fosse um ciclo interminável. Ou acha aquilo normal. Ou normal. E essa é a primeira coisa que eu queria dizer, assim, com uma mensagem muito profunda aos corações. Você não precisa reproduzir aquilo que você viu em casa. É um movimento muito triste esse, porque eu não sei se você já teve contato com uma pessoa que, por exemplo, o cara viu em casa o pai com problemas com álcool, o cara alcoólatra, e um pai que feriu muito a mãe. Aí o cara, quando está no meio da tempestade ali, na adolescência ou na infância, ele diz assim, quando eu tiver minha família, eu nunca vou fazer o que meu pai fez. Sim. Agora é triste porque, geralmente, quando a pessoa não tem uma boa formação, né, quando essa pessoa não tem um contato com a comunidade cristã, com um embasamento bíblico para quebrar esse ciclo, o que você vê ela reproduzindo exatamente aquilo que ela disse que jamais iria fazer. Inconsciente. Você acha que é inconsciente? É inconsciente o impulso. É óbvio que a pessoa é responsável pelo pecado. Mas na hora da discussão, da crise, aquela tendência aflora por causa de uma marca inconsciente. Eu acho que sim. Né? Trauma. Um trauma. E quando ele menos espera, ele já está reproduzindo aquilo que ele viu em casa, aquele comportamento do pai que marcou profundamente a alma dele. E aí é esse momento que ele se desespera. Caramba, eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia fazer com a mulher o que o meu pai fez com minha mãe, e eu estou fazendo precisamente a mesma coisa. Como pode isso? Mas é óbvio, porque é como você disse, essa influência da referência paterna, materna, do lar onde você foi gerado é tão profunda que ela só pode ser quebrada pelo poder de Deus. Amém. É uma redenção divina. É o autor do matrimônio que entra na sua história e reina, governa o seu lar. Então essa pessoa precisa ter contato com a palavra de Deus, né? Ela precisa ser ensinada e dizer, caramba, aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendi foi tudo errado. Só que agora eu estou vendo a palavra de Deus que é lâmpada para os meus pés. E aceitar isso, né? Aceitar que, assim, aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, estava errado. Porque às vezes a gente tenta justificar aquilo que a gente viu. Ah, mas isso não é tão errado. É errado, sim. Para você que lida com muitos casais, você acredita que qualquer relacionamento pode ser reconstruído? Totalmente. Qualquer relacionamento. Eu afirmo categoricamente que todo matrimônio pode ser restaurado. Eu tenho visto isso há 8 anos. Casos esdrúxulos. Casos que as pessoas olham assim, isso aí nunca vai dar certo. Essa família já foi, quebrou. Não tem como. Né? É óbvio que alguém tem que decidir. E esse é o ponto que você falou. Né? Isso eu quero te perguntar. Porque assim, como é que eu enxergo o casamento? Eu enxergo o casamento como uma união entre 3 pessoas. O mundo não nos ensina isso, mas a palavra de Deus nos ensina essa verdade. Mateus capítulo 19, quando o nosso mestre nos disse o que Deus uniu, o homem não deve separar, o que ele estava dizendo é que um vínculo foi feito ali, não só com o cônjuge, mas com Deus primeiro. Então, no dia que eu caso, que eu faço os meus votos, né, existe uma aliança que eu estou fazendo com Deus e com meu cônjuge. É um triângulo. Né? É um triângulo. Eu, a minha esposa e o Senhor. Por causa desse entendimento, eu também acredito que se um dos cônjuges está mal, está em crise, está perdido espiritualmente, está com os olhos cegos por causa do pecado, eu acredito que você que quer e Deus ainda são maioria. E por causa dessa união entre você e Deus, o outro vai chegar para junto. É o que Paulo explicou para os Coríntios na primeira epístola, capítulo 7, quando ele fala, olha, a esposa bíblica, a esposa piedosa, santifica o marido. Né?
O marido é santificado pela esposa. A esposa é santificada pelo marido. Quer dizer, hoje eu enxergo esse lar cristão onde um decidiu mudar. Eu enxergo como um ambiente santificador. E que tipo de mudança, né, essa esposa ou esse esposo precisa ter? Porque, por exemplo, eu recebi uma mensagem esses dias de uma mulher que tinha se convertido. Ela estava com o casamento destruído, já tinha acontecido uma traição, entre aspas, assim. Podemos dizer, foi e não foi, porque ele achou que não tinha traído, porque estavam separados, ela achou que tinha traído, e o esposo não é convertido. E ela quer trazer isso. E como santificar o marido dessa forma? Como trazer o Senhor para Jesus? Porque a gente sabe que quem transforma é o Espírito Santo e é Ele que tem todo o poder. Como agir numa família assim, onde ela quer uma restauração, mas ela não consegue ver no marido uma resposta? Sim, é muito difícil. A gente não pode negar isso, né? Não estou dizendo que é fácil. Isso envolve muito sofrimento. E é óbvio que você tem pessoas com o coração empedernido, existem pessoas más, existem abusadores, existem psicopatas. Então existem casos extremos que não vêm ao caso aqui nesse momento. Mas o que eu tenho acompanhado, na média, na maioria dos casos que eu atendo, é que esse marido incrédulo, ele é impactado pelo testemunho da mulher. Né? Então, veja que o apóstolo Pedro, escrevendo para casais, ele disse, olha a esposa piedosa. Ele chega a dizer o seguinte, vai ganhar o marido sem usar palavras através do bom procedimento dela. Quer dizer, não é argumentação. Ela tem que ter uma transformação genuína primeiro. Começa nela. Começa nela. Esse é o ponto. Muitas pessoas dizem assim, né, quando começam a caminhar comigo, ou serem atendidas por mim, olha, ele não quer mudar. Então, do que adianta eu fazer esse procedimento com você? E o que eu digo é, o meu método, o que eu estou propondo para você é a sua transformação. Tem a ver com a sua intimidade com Deus. Tem a ver com as suas decisões, porque você não vai decidir pelo outro. O que eu acredito é que a sua mudança é utilizada por Deus em sua santa providência como uma ferramenta de transformação do outro. Esse é o ponto. O que eu estou propondo aqui não é que você é capaz de mudar o seu marido, mas o seu testemunho é uma ferramenta eficaz para que o seu marido seja transformado.